Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui para começar mais um IC Talks. Hoje é um IC Talks especial. Primeiro, ele é na linha de carreiras e em parceria com a PUC Carreiras, né? E dentro da PUC Carreiras, esse evento chama Empresa na PUC. Porque hoje nós estamos recebendo uma empresa parceira muito especial, que é a Simplicity. A Simplicity é a empresa responsável pela nossa plataforma no PUC Carreiras. Então, é um prazer enorme ter vocês aqui com a gente hoje, para a gente poder fazer essa conversa aqui entre o que a PUC forma aqui nos nossos alunos e o que a Simplicity espera na formação de uma equipe multicultural, uma equipe diversa, né, para uma empresa global. Então, a gente vai ter essa conversa e a gente está recebendo como convidados para esse bate-papo a Cecília Carvalho, que é Head do RH da Simplicity. A Cecília é formada aqui na PUC Minas, né? É ex-aluna do curso de Psicologia. Cecília, depois você se apresenta melhor, tá? E a gente está recebendo também o Henrique Saab, que é o líder do escritório aqui e Product Manager da Simplicity. Então, os dois vão falar mais a respeito da trajetória deles e como é que eles chegaram ali na Simplicity, né? E principalmente o que eles fazem hoje dentro da Simplicity para ser capaz de manter essa equipe que eles vão contar para a gente como que é. Vou passar a primeira palavra para a professora Raquel. A professora Simone também está aqui com a gente, ela também é responsável por esse evento do IC Talks toda semana. Então, quem está aqui toda semana já viu a professora Simone. Quem está começando a nos acompanhar, porque a gente sabe que vários calouros estão chegando aqui hoje pela primeira vez, né? Então, vocês vão acostumar aí que a professora Simone vai estar presente em vários desses IC Talks, né? Então, gente, primeiro passo a palavra para a professora Raquel, em seguida para a professora Simone, para depois a gente iniciar. Gostaria também de salientar, né, que esse evento ele ocorre, então, semanalmente no IC Talks e que o PUC Carreiras também oferece esse evento com uma certa frequência. A gente tem aqui presente também a professora Evanilde, que coordena, junto com a professora Raquel, a PUC Carreiras, né? Então, boa noite, professora Evanilde. É um prazer tê-la aqui com a gente também, fazendo parte desse evento, né? Então, passa a palavra, Raquel. Boa noite, pessoal. Em nome da PUC Carreiras, eu queria somente agradecer a presença de todos vocês. Né, como a professora Guta disse, a gente tem, desde o semestre passado, recebido várias empresas no ambiente da PUC Carreiras, e para nós é uma alegria muito grande quando a gente consegue fazer esse evento em parceria com os institutos também, né, porque a gente consegue unir forças em prol do que é mais importante para nós, que é o desenvolvimento da carreira dos alunos. Então, é muito bom quando a gente tem a oportunidade de fazer esse evento conjuntamente, né. Quem tiver mais interesse nos eventos da PUC Carreiras, pode, né, seguir, acompanhar nosso site, carreiras.pucminas.br, e também, claro, através do SGA, aí para os calouros que estão entrando, buscar lá no menu Serviços de Carreiras Vagas, vão cair na nossa plataforma, onde vocês devem preencher o currículo, preencher o perfil, não deixar de publicar o perfil para que fique visível para todas as empresas, né, que podem procurar vocês lá na plataforma, e também vocês vão ter acesso a todos os nossos eventos, podem escolher as empresas que vocês mais curtem, seguir, enfim, é um trabalho incrível. Então, é uma alegria realmente muito grande receber aqui hoje, né, nesse espaço coletivo, justamente dois profissionais da empresa que está por trás dessa plataforma da PUC Carreiras, que tanto nos orgulha. Então, não vou me estender, eu realmente estou doida para ouvir o Henrique e a Cecília junto com vocês. Obrigado, professora. Primeiramente, boa noite, é um prazer estar aqui, poder falar com os alunos da PUC, poder partilhar um pouco dessa nossa realidade, falar um pouco desse tema que é tão... A gente comentou isso, né, antes nos bastidores, vamos dizer assim, né, que é um tema tão presente hoje na Simplicity, e como que isso, obviamente, tem impactado o mercado de trabalho, como que isso é realidade também já
presente na vida de todo mundo. Então, a gente fala com um certo conhecimento de causa, mas também querendo aprender mais, querendo aprimorar esse processo, né? Então, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Eu vou compartilhar minha apresentação. Eu acredito que vocês já estejam vendo, correto? Sim. Obrigado. Então, a gente veio hoje falar sobre a força de trabalho global, né? Criando uma empresa sólida e com culturas múltiplas, como foi dito, né? A gente foi anunciado, a Cecília Carvalho, que é a nossa head de recursos humanos aqui no Brasil, na Simplist, e eu, como Product Manager e Office Leader. E aí, Cecília, se você quiser dar boa noite, por favor. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui, né? Como a Raquel mencionou, eu sou filha da PUC, sou formada aí, né, estudei psicologia na Unidade do Coração Eucarístico, e é muito legal voltar aqui do outro lado, né, para mostrar como que participar desses eventos, cultivar a carreira desde o início aí da universidade é tão importante, tão rico para a formação e até para os próximos passos para a entrada no mercado de trabalho, né? Perfeito. Obrigado, Cecília. Então, falando um pouco da Simplist, né, essa empresa a qual eu e a Cecília trabalhamos, né, que nós viemos aqui não só falar desse conteúdo, expor um pouco, trocar essa ideia com vocês, mas também falar um pouco do nosso programa de estágio. No finalzinho a Cecília vai dar todos os detalhes. A Simplist, ela é uma empresa líder no segmento, ela é líder global no segmento de empregabilidade, desenvolvimento de carreiras, de soluções para instituições de ensino, tem mais de 20 anos de experiência. Aqui eu trouxe alguns números, né? Hoje temos nas nossas plataformas mais de 41 milhões de usuários, mais de 2.000 instituições como sendo nossos clientes em 36 países diferentes, né? 77% das melhores universidades globais, esse é um índice que a gente usa, tem um índice dos Estados Unidos que elege as melhores universidades do mundo, e entre esse índice, 77% são nossos clientes, né? E falando um pouco de propósito, que eu acredito que seja algo que esteja dentro da nossa atuação, no nosso dia a dia, o que nos propulsiona a fazer o que nós fazemos, né? O propósito da Simplist é auxiliar as instituições de ensino a alcançar os seus objetivos, atuando junto com os alunos, né? Auxiliando e preparando os alunos para o mercado de trabalho, conectando os empregadores e oportunidades, e vai um pouco além disso. A gente vai falar aqui de alguns produtos, porque a gente atua com outras soluções que estão dentro da realidade das instituições de ensino, né? Então, hoje o nosso propósito tem focal apoiar as instituições de ensino, seja ela no desenvolvimento de carreiras, na empregabilidade, na acessibilidade, na acomodação, em uma gama de possibilidades aí que a Simplist atua hoje. Tá, e aqui eu trouxe só uma visão geral, né, de algumas das marcas que a gente tem hoje pelo mundo. Nossa operação, ela obviamente, a Simplist, ela tem sede nos Estados Unidos e tem uma operação muito forte na América do Norte como um todo. Ela se expandiu muito por toda a América, no Brasil e nos outros países da América do Sul e América Central. Temos uma operação também bastante grande na Europa, no Oriente Médio e na Austrália. Na Austrália, alguns produtos são até com um objetivo até um pouco diferente das realidades que a gente tem hoje, mas todos esses produtos, eles se comunicam, eles conversam entre si, né? A gente aprende muito com essa diversidade de necessidades, com a necessidade das instituições de ensino pelo mundo, e a gente sempre tenta trazer para a gente como que a gente consegue aplicar aonde eu estou, como que eu melhoro o produto que eu estou atuando, conhecendo um pouco do que está sendo feito do outro lado do mundo, né? E como não podia faltar, a gente falar com a PUC Minas, né, que foi bem dito aí, que a PUC Carreiras utiliza hoje um dos nossos produtos, de novo, é um prazer estar aqui, poder falar isso, compartilhar um pouco da nossa visão também e fazer parte, né? Eu acho que não é só um relacionamento de cliente-fornecedor, a gente acredita que fomentar, que ser parceiro de fato é muito importante, porque no final do dia, né, no final das contas, a gente quer ver o processo funcionando, a gente quer ver dar certo, a gente quer ver as coisas acontecendo, para que a gente possa comemorar junto no final.
Então, falando um pouco dos produtos que eu comentei ali no início, a gente tem aqui, eu trouxe uma gama de produtos que a gente tem que atuam em diferentes nichos, mas sempre voltado para auxílio da instituição, voltado para oferecer os serviços para os alunos, para os empregadores. Tá? Então, falando rapidamente aqui de alguns, do Accommodate, por exemplo, que é um produto que tem um nicho específico para acessibilidade. Ele traz vastas opções de funcionalidades para não somente acessibilidades físicas, mas também a acessibilidade digital, né, para atuar, por exemplo, no auxílio dos alunos para assistir aulas online, para conectar outros alunos dentro dos campos, para poder ajudar quem precisa de uma ajuda. O Advocate, ele é um sistema de conduta, de gestão de incidentes, que faz essa gestão dentro dos campos. Nos Estados Unidos, principalmente, tem muito essa questão de algum abuso que aconteceu, algum furto que pode ter ocorrido, algo, por exemplo, alguma árvore que está para cair. Então, várias dessas gestões de incidentes, de conduta, principalmente, eu dei o exemplo de algum tipo de conduta indevida dentro dos campos, eles podem ser geridos pelo Advocate. O CSM, que é, inclusive, o produto que hoje a PUC utiliza. O Recruit, ele vai conectar muito as questões de trazer os empregadores, de conectar as vagas, de divulgação dessas vagas. Tá? Carreira Hub e Unihub são uns produtos que originalmente vieram da Austrália, que atuam muito lá nessa questão de engajamento de skills, de identificação de necessidade de desenvolvimento pessoal e aproximação das necessidades de mercado, né? Como que eu posso trilhar um processo para que eu possa construir meu aprendizado, minhas experiências para atingir o que eu quero atingir. E a Contratanet, ela era uma empresa aqui do Brasil, sediada aqui em Belo Horizonte, que foi feita aquisição alguns anos atrás e que a gente atua também muito forte com questões da empregabilidade e também da gestão de estágios. Tá? E aí, pousando aqui um pouco no nosso tema, né, do time distribuído pelo mundo, e como é que a Simplist, nesse cenário, né, que eu apresentei aqui para vocês, e quais são as nossas ações, os eventos, as atividades que a gente executa para desenvolver essa cultura organizacional de forma tão distribuída, com uma cultura tão diversa. Então, trazendo só um número, né, da Força de Trabalho Global, um relatório da Maxim Global Institute, que fala que em 2030 a gente chegará em 3,5 bilhões de pessoas na força de trabalho global, né, numa visão geral, né? E ainda assim haverá escassez de trabalho, de trabalhadores qualificados. A gente entende que esse movimento é natural, porque o mundo está em constante evolução, o mundo está evoluindo muito rápido, os problemas evoluem muito rápido, então a gente tem sim uma necessidade de cada vez mais de uma mão de obra qualificada para atuar nos diversos nichos possíveis que existem hoje. E um ponto interessante de colocar aqui é que isso faz com que as empresas ao redor do mundo, elas comecem a derrubar as barreiras no sentido de buscar mão de obra em diferentes países, em diferentes contextos, em trabalhando remoto, de uma série de formas que antes não eram tão comum. E, obviamente, a gente, com uma situação que a gente vive hoje de pandemia, esse processo que antes era natural, ele foi extremamente catalisado, ele foi extremamente potencializado por essa situação que a gente vive hoje, e praticamente todas essas barreiras elas foram jogadas no chão, e isso a gente vive, a gente percebe, e a gente sabe disso que tem acontecido no mercado, né? O mercado ele aqueceu de uma forma extremamente agressiva, no sentido de que as empresas foram em busca de novas pessoas, de novos desenvolvedores para expandir os seus produtos, expandir os seus projetos no desenvolvimento de software, principalmente, né? Até uma colocação mais adequada da área que a gente atua, porque uma vez que a necessidade de distanciamento, a necessidade de talvez, né, das condições que nos foram colocadas pela pandemia, todos foram para o online, né? E houve
uma migração muito forte, muito grande de soluções que deveriam ir para a internet, que foram para a internet. Então, esse aquecimento, ele cresce muito, né? Então, desse movimento surge uma necessidade que antes, talvez, ela era conhecida por alguns, ela era vislumbrada por outros, mas não era algo, talvez, tão intenso e tão presente, que é esse entendimento, né? Essa consciência de que agora, talvez, além das hard skills, além das soft skills, que a gente ouve por aí muito, e a gente também vai falar sobre elas, existe talvez um terceiro item aí, né? Uma terceira competência que a gente tem que pensar, que é essa barreira cultural, né? E muitas vezes o distanciamento, o trabalho distribuído com equipes espalhadas pelo mundo. Então, novas perspectivas se abrem, novos desafios se abrem, principalmente para as pessoas que trabalham no meio, de uma forma como se comunicar com outras pessoas, a diferença da língua, a barreira da língua, ela é algo muito visível, mas existem outras, por exemplo, como a forma como as outras pessoas pensam, o que as outras pessoas em diferentes culturas valorizam, o que elas não valorizam. Então, esse novo conceito, essa nova maneira de pensar, ela muda também por causa da cultura, mas também por causa da distribuição do time pelo mundo, né? E aí, tentando trazer esse contexto dessa internacionalização, né, dessa multicultura que a gente vive hoje, e na Simplist a gente já vivia mesmo antes, a gente atua com times distribuídos no mundo inteiro, né? A gente tem alguns escritórios, vamos dizer, fixos, mas não só os escritórios, não existem pessoas trabalhando só nessas cidades, existem pessoas literalmente espalhadas pelo mundo inteiro. Então, a gente tem um escritório hoje que é o nosso headquarters, que fica na Virgínia, nos Estados Unidos. Nós temos um escritório aqui em Belo Horizonte, um escritório em Brisbane, na Austrália, e um escritório em Londres, no Reino Unido. Então, esses são os 4 escritórios maiores que a gente tem, mas existem pessoas pela América Latina toda, espalhadas pelo próprio Estados Unidos, espalhadas pela Europa, espalhadas pela Austrália também. Então, trazendo essa realidade que a gente vive e tentando falar um pouco sobre como que a gente atua para sanar, muitas vezes, essas dificuldades de comunicação, de organização, e aí é um ponto que a gente trabalha bastante. Então, quando a gente fala de equipes distribuídas, a principal preocupação, e talvez a primeira coisa que vem em mente, é como organizar isso tudo, né? Várias pessoas atuando muitas vezes nos mesmos projetos, como que as peças se conectam. Então, uma coisa que a gente valoriza e que a gente prioriza muito é o fluxo de trabalho, os processos envolvidos e o entendimento de onde cada um está inserido, né? Entender aonde ele está e para onde ele deve ir. Então, envolver a equipe nesse processo, ela é de extrema importância, ela é crucial para que, primeiro, as pessoas elas entendam, tenham confiança, e assumam responsabilidade. Uma coisa importante, e a Cecília vai comentar sobre alguns dos nossos valores, é a autogestão, né? A gente preconiza isso muito, a gente entende que isso é essencial para as pessoas que trabalham na Simplist, primeiro por causa dessa distribuição, segundo por causa, obviamente, dos trabalhos que as pessoas, os colaboradores executam, de se autogerir, e a liberdade que a empresa dá para que isso aconteça, né? Das pessoas entenderem quais são as suas responsabilidades, quais são os seus objetivos, aonde ela está inserida, aonde ela deve chegar, e a empresa dá a liberdade para que ela possa executar o trabalho dela, seja o tempo de trabalho, seja a forma como ela quer trabalhar, o período que ela quer trabalhar. Obviamente que existem aí alguns alinhamentos que precisam de ser feitos, mas como eu digo, assim, é uma mão de via dupla, uma vez que a empresa ela dá a liberdade, ela confia no trabalho dos seus colaboradores, ela também espera de volta essa responsabilidade que eu comentei, esse comprometimento, essa autogestão em cima daquilo que lhe foi delegado. Então, uma das coisas mais importantes são, sim, as ferramentas dos processos gerenciais, no sentido não de gestão de controle ou de microgerenciamento, né? Até por causa
que não caberia nesse cenário que eu comentei da liberdade, mas da garantia de que nós estamos seguindo na mesma direção, de que as pessoas estão entendendo aonde a gente quer chegar. Então, a gente faz uso de diversas ferramentas com esse propósito. Então, falando um pouco mais sobre, talvez, um dos maiores itens, um dos maiores pontos nesse cenário, que é a comunicação, que é a colaboração. Então, a comunicação nesse cenário, e aí, na minha visão, ela é extremamente vital para que as coisas funcionem, né? Então, a Simplicity, ela tem uma promoção da cultura comunicativa, a gente tem diversos processos que vão juntar os times, né? E aí, fazendo um pequeno parêntese hoje, os times, eles são... existem pessoas que trabalham aqui em Belo Horizonte e que são alocadas em projetos dentro de equipes que são internacionais. Então, muitas vezes, essas pessoas elas vão se relacionar ali durante o desenvolvimento de determinado projeto com diferentes pessoas pelo mundo, tá? Então, existe a necessidade de que isso aconteça, que a comunicação aconteça com muita frequência. Então, existem metodologias, a gente conhece várias, né, metodologias ágeis que, por exemplo, tem a cerimônia da Daily, onde as pessoas vão ali conversar diariamente, mas a gente não para aí, né, a gente sempre tenta promover a comunicação, seja por fóruns de discussão, por exemplo, da língua inglesa, né, nós temos um professor de inglês aqui, a Cecília vai falar, talvez eu estou dando spoiler da parte dela, mas ele promoveu, por exemplo, um fórum junto com nativos da língua inglesa, para que os falantes da língua portuguesa pudessem tirar dúvidas gramaticais com os nativos, pudessem perguntar alguma curiosidade. Então, isso é um exemplo, né, obviamente, né, e até um pouco fora do processo de trabalho, mas esse é um exemplo que mostra a promoção da cultura comunicativa, né, de tentar sempre expor informação, de tentar ser o mais aberto possível, o mais disponível possível. E não só isso, mas também a curiosidade, para poder entender o que o meu colega, talvez aqui de Belo Horizonte, está num projeto completamente diferente do meu, o que ele está fazendo, como que ele está atuando. A gente tem uma questão interessante que é o relacionamento vertical, que é muitas vezes dentro de um projeto, dentro de uma equipe, onde você vai se relacionar ali dentro. Então, vamos dar um exemplo de um analista de qualidade. Ele se relaciona com seu time, com os desenvolvedores, com os gerentes, com outros analistas, mas além desse relacionamento que ele tem aqui, ele também se relaciona horizontalmente com a empresa, com outros analistas de qualidade de outros projetos, com gerentes de qualidade, né, talvez com a nossa diretora de qualidade, que vai horizontalizar o conhecimento desses projetos que acontecem, né, nessa alegoria verticalmente, né. Um outro ponto é a liderança remota, né? Como que a gestão ela lidera, e aí eu trouxe essa frase aqui que eu sintetizei, apesar de realmente eu não descobri o autor da frase, mas que diz que a liderança, na verdade, ela é o destravado do potencial das pessoas para que elas se tornem melhor. É sobre fazer as outras pessoas melhor, né? Então, a confiança que a gente tem hoje, e aí mais um parêntese, hoje cada pessoa dentro da Simplicity, ela tem um gerente direto para quem ela responde diretamente. Para essa pessoa, ela vai fazer o acompanhamento desse colaborador, vai fazer os one-on-ones, vai conversar com maior frequência, vai fazer análise de performance, vai ajudar, vai dar direcionamento e etc. Então, todas as pessoas hoje que entram na Simplicity, elas têm um gestor direto para fazer esse acompanhamento, para impulsionar essa pessoa. Então, essa questão da confiança, né, fechando parênteses, essa questão da importância da confiança, e a gente vive isso muito forte dos gestores, as pessoas que têm, praticamente os gestores são todos dos Estados Unidos, por exemplo, ou às vezes de outro lugar, mas muitas vezes existe a barreira cultural também. Então, existe uma confiança muito grande no trabalho das pessoas e que proporciona esse ambiente de transparência, de responsabilidade e conhecimento que eu havia comentado anteriormente.
falando um pouco agora do processo de desenvolvimento, né, do que a gente chama do development stack e dos processos do workflow mesmo, dos fluxos de trabalho, né, e complementando só o que já havia dito, né, que esses processos, esses fluxos, eles são cruciais para que a gente alcance os resultados que a gente almeja, né, e a compreensão disso também de todas as pessoas. Então, existe um conhecimento coletivo e a gente tenta cada vez mais propagar. Existem, por exemplo, Tech Talks, né, que alguém promove algum tema. A gente teve, inclusive, um Tech Talks ontem que falou sobre o Elasticsearch e que fala sobre as tecnologias que a gente está usando. Muitas vezes você não está num projeto que está usando aquela tecnologia, mas a gente promove esse conhecimento. Mas falando, sendo mais um pouco pragmático ainda, falando sobre Development Stack, hoje a gente trabalha com o PHP em vários produtos, e como a tecnologia de back-end, ou com o .NET C# para outros produtos. E aqui também cabe mais um comentário, porque principalmente aqui no Brasil a gente tem algumas divisões, talvez alguns grupos de pessoas, né? A gente tem um grupo de pessoas que são os desenvolvedores PHP, que vão atuar com o desenvolvimento back-end dos produtos, alocado em algum projeto. A gente tem os desenvolvedores front-end, que atuam com tecnologias como Angular, JavaScript, HTML, CSS, obviamente, e que também vão atuar em conjunto, formando times, talvez, com essas pessoas, né, do back-end. Temos a equipe de design, uma equipe de System Administrator, né, que vai cuidar da infra cloud, que a gente está hoje na AWS, na Azure e no Google Cloud também, mas majoritariamente na AWS. Então, esses grupos de pessoas, eles atuam alocados em alguns projetos ou atuam no produto em si, né. E talvez para finalizar aqui a minha parte, a gente acredita muito que a cultura da empresa, esse processo de entendimento, esse processo que muito que a empresa, a Simplist, ela promove, ela fomenta e ela deseja cada vez mais unir as pessoas, é de participação de todos. Então, cada um tem a sua parcela de responsabilidade na construção da cultura da organização como um todo. A gente entende muitas vezes a cultura local, né, de um país ou de outro, mas a gente também tem a cultura organizacional que é construída dessas pessoas, né? E falando um pouco de pessoas, a gente entende que a empresa, ela, no final das contas, é feita de pessoas. E elas são o alicerce, elas são a base, elas são a vida da Simplist, no caso. Então, esse processo de que a gente, como empresa, como organização, como gestores e líderes, entende a necessidade de fomentar essa comunicação, essa colaboração, esse entendimento, esse engajamento, muitas vezes, na tecnologia e nos processos, não exclui o fato de que as próprias pessoas inseridas dentro desse contexto também possam fazer parte e devem fazer parte da construção dessa cultura, trazendo as suas ideias, trazendo os seus valores, trazendo as suas perspectivas, para que juntos a empresa como um todo tenha uma cultura extremamente rica, extremamente positiva, para que as pessoas possam trabalhar de forma produtiva. E ninguém melhor para falar disso do que a nossa head de recursos humanos. Então, ela vai trazer aqui vários desses programas, ela vai falar um pouco dos nossos valores também. Então, por favor, Cecília. Você está no mudo. Tá dando para ver a minha tela que eu acabei de trocar? Não, ainda não. Agora sim. Oi? Então, chegando na minha praia, né, mas não menos importante, acho que eu e o Sábio estamos muito bem alinhados nessa parte de falar de cultura, de falar da tecnologia, porque isso realmente está super no nosso dia a dia, né? A gente acha que a cultura é realmente a principal coisa que a gente pode trazer, assim, em relação ao ambiente de trabalho, a qualidade de vida, e isso está tudo muito relacionado. E quando a gente fala, né, que a Simplice Brasil, ela
está aqui no Brasil há cerca de 2 anos e meio, depois da aquisição da Contratanet, né? Mas quando a Simplice chegou aqui no Brasil, a gente fez essa virada para se apresentar como Simplice Brasil. Enfim, tem muito pouco tempo. A gente é ainda uma empresa em amadurecimento. Então, quando a gente fala sobre cultura, é um processo que está em constante desenvolvimento e é um processo que a gente faz a várias mãos. Então, por isso dizer que, sim, a cultura é uma responsabilidade de todos e a gente faz questão de tratar isso diretamente com todos os times, porque todo mundo faz parte disso. E como construir uma equipe distribuída no mundo inteiro, ainda trabalhar essa cultura, né? Como que a gente consegue, né, alinhar todos os ponteiros aí para que os nossos processos, os nossos resultados estejam alinhados com esses valores, né? E exatamente, né? São 3 grandes valores que a Simplicity entende que leva o produto, leva a qualidade do nosso negócio para as alturas. Então, assim, ao longo do processo a gente foi só para dar mais contexto, né? Quando a Simplice chegou, ela chegou com a cultura norte-americana de trabalho, adquiriu a Contratanet, que era uma empresa que já tinha um mindset de cultura brasileira. Então, a gente fez um mix disso, né? E constantemente estamos, né, trabalhando nisso. E nós acabamos definindo esses 3 grandes valores que norteiam o nosso trabalho e estão presentes em todas as diversas áreas de trabalho, né? Que são colaboração, expertise e autogestão. A colaboração nada mais é do que tá todo mundo no mesmo propósito, atuando junto, a gente quer sempre o mesmo resultado, né? Vocês já ouviram aquela, cada um no seu quadrado? Aqui na Simplice não tem muito disso não, é todo mundo no quadrado de cada um. Por quê, né? A gente entende que as pessoas vêm com backgrounds diferentes, experiências, formações distintas, e isso constrói a visão de cada um. E se a gente consegue somar essas visões, a gente sempre vai conseguir um resultado, né, cada vez melhor, somando, né, os olhares e as percepções de cada um. Expertise é a expertise técnica quando a gente fala de um time que majoritariamente é focado aí no desenvolvimento, na área de tecnologia. Isso aí é fundamental, né, expertise técnica. Quem trabalha na tecnologia, vocês estão estudando, vocês já sabem, tem que estar na crista da onda do conhecimento, as coisas mudam muito rápido, então tem que estar de olho no que tem de novo de mercado, onde que pode se especializar, onde que pode melhorar, e a gente prega isso como valor porque é ganha-ganha, né? A partir do momento que o colaborador ganha essa expertise, automaticamente a empresa vai colher isso como um fruto do trabalho desse funcionário. Então, é um valor que a gente, né, gosta bastante. E ao meu ver, né, o principal é de fato a autogestão, que o Saab já mencionou. A autogestão é ter todo mundo do time com o mesmo propósito, com o senso de dono, que é o ownership, né, se responsabilizando aí pelo trabalho, pela entrega, pela jornada de trabalho, enfim. Hoje 80% do nosso time se reporta para essa liderança remota, como o Saab disse, né, nos diversos offices que a gente tem ao redor do mundo. Então, se a gente não tem um time, né, que consiga se autogerir, que consiga se organizar em relação a tempo, entregas, deadlines, enfim, simplesmente não funciona. A gente vê que esse é um movimento, né, que a pandemia acabou trazendo para outras empresas que não tinham essa realidade de um trabalho remoto, né, mas a gente já tem isso na nossa bagagem aí há algum tempo, justamente por termos essa estrutura aí, né, disseminada no mundo. Então, esses são os 3 valores que a gente busca fortemente em candidatos, né, seriam as soft skills aí, então é o que a gente preza, né, por ter no time, na nossa formação de time. E aí, como formar esse time, né? A Simplice trabalha com um processo seletivo muito tradicional, muito semelhante com o que as outras empresas têm, sejam de tecnologia ou não, né? Que é o básico ali, triagem dos candidatos, depois passa pela entrevista do RH, que vai ver tanto a questão de soft skill quanto tech skill, faz um filtro, passa para uma entrevista técnica. Aqui a gente tem 2 níveis de entrevista técnica com o time Brasil, que é um primeiro contato, que é mais tranquilo, passa para o Henrique Saab, que ele participa de todos os processos seletivos da empresa, como office leader, como uma pessoa aí que detenha a cultura e os nossos valores, e a entrevista técnica com o time americano, que é basicamente um checkpoint da entrevista técnica com o Brasil, mas aí passa, né, para o inglês, que é um requisito super importante aí para o time, até a proposta final. O que tem de diferente aí no nosso processo seletivo? É justamente esse foco em fit cultural, né? E cada vez mais a gente ouve, né, essa expressão. O que é o fit cultural? Nada mais é que a aderência desse candidato aos valores, às crenças, à cultura da empresa, né? O que a gente preza aí como importante no nosso dia a dia de trabalho, de
de convivência e de time, né? Então, isso é uma coisa que a gente preza muito, justamente por termos essas questões de culturas diversas, etc. Então, isso é super importante da gente entender como que esse colaborador, esse novo colaborador pode se adaptar ao time. Então, isso é fundamental para a gente. Só que isso não é só no momento de entrada, né? Isso é um momento de integração, né? Que é o onboarding também é super importante a gente ir integrando aos poucos esse colaborador no dia a dia da Simplice, né? Nos nossos processos, etc. Então, a gente trabalha com um processo bem robusto aí de integração para que esse novo colaborador venha cada vez mais se sentindo, né, parte do time, parte do resultado, porque é isso, né, que a gente busca, todo mundo aí com esse senso de responsabilidade e senso de dono. Então, a gente faz esse processo aí apresentando a empresa, as nossas políticas, os nossos processos, nossos produtos, e eu poderia até dizer, assim, que é um processo bem robusto, porque não é aquela primeiro dia de trabalho, você tem aquele tanto de treinamento, no segundo você já está ali ralando, entregando. A gente não, a gente tem essa preocupação em estar presente durante todo o processo, né? Em que o novo colaborador ele vai ser apresentado para o time, vai ser apresentado para o gestor, vai ser apresentado para os stakeholders, que são pessoas de outras áreas que vão ser pontos focais interessantes no dia a dia de trabalho, e aí sim a introdução à atividade, né? Acho que é uma série de fatores que realmente impactam no dia a dia e na entrega desse funcionário. Então, nada mais certo do que a gente despender um tempo interessante nisso para que a gente consiga, né, bons resultados depois. Só que nosso processo de onboarding, ele demora aí umas 2, 3 semanas e em seguida a gente continua se fazendo presente no sentido de fazer reuniões, follow-up, acompanhamento desse colaborador, que são as reuniões de one-on-one com os gestores, para ver como que está o dia a dia de trabalho, o que tem de blocker, né? O que está atrapalhando o trabalho, o que a empresa pode ajustar ali para que esse resultado aconteça. E as reuniões de feedback justamente para que a empresa também consiga passar o seu overview, né, sobre a performance do colaborador. É sempre a via de mão dupla, né? Porque é isso, nunca vai ser só uma escolha da empresa ou do empregado, né? É um match que tem que haver aí durante todo esse processo. Então, a gente, né, se atrela muito a isso. Mas, como o Sábio falou, né, nós temos as barreiras culturais e aí por alguns pontos, né, por termos um time distribuído no mundo. Então, o Sábio mesmo já mencionou, a gente tem 4 escritórios no mundo, né? Então a gente tem a sede, que é em Arlington, na Virgínia. Só para localizar vocês, Washington DC é praticamente dentro de Arlington, então a gente fica ali no coração dos Estados Unidos. Temos um office em Londres, no Reino Unido, que é uma base de desenvolvimento comercial, mais voltado para negócios. O escritório em Brisbane, na Austrália, que é um escritório de desenvolvimento, e aqui em Belo Horizonte também. Então, assim, são países super distribuídos, né? A gente tem lá na América do Norte, Brasil, Europa, Oceania, culturas completamente diferentes, e como é que a gente consegue ali chegar num resultado que seja coerente para todos, né? E que a cultura não atrapalhe ao invés de ajudar, né? Então, é nosso papel aí administrando tudo isso. E aí, quando a gente fala, né, de termos escritórios em países diferentes, a gente tem um time multicultural, né? E não só por termos países diferentes, mas dentro do próprio país. Exemplo dos Estados Unidos. Dentro do time dos Estados Unidos, a gente tem americano, a gente tem dinamarquês, a gente tem francês, a gente tem chinês, a gente tem russo. Então, mesmo estando localizado ali em um país, a gente ainda tem essa multiculturalidade que é muito rica, mas que tem os seus pontos, né? E o principal deles, com certeza, é a questão do idioma. Por termos esse time internacional, multicultural, hoje o inglês é a língua oficial da Simplice. É lógico que quando a gente está tratando aqui no Office Brasil, é em português, mas a partir do momento que a gente tem que ter esse contato próximo com o time internacional, o inglês passa a ser o idioma utilizado. Então, esse é um requisito que a gente tem e que é uma barreira aí também em crescimento e etc. E uma coisa que a gente estava conversando mais cedo, né, Raquel, Guta, sobre os diferentes mindsets de trabalho, né? Cada lugar, né, cada país tem o seu modus operandi de trabalho, e a gente sente muito isso no dia a dia, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do headquarters, do time americano, lá a realidade, a cultura deles é muito prática, é muito objetivo. Aqui no Brasil, a gente é mais relationship based. O que é isso? A gente é mais do relacionamento, porque no final das contas a gente está trabalhando, mas a gente
tá em contato, né? A gente fica emocionalmente atrelado aos nossos colegas, aos nossos gestores. Então, para a gente não é só chegar e trabalhar. A gente quer saber, poxa, como é que foi o seu final de semana? Como é que você tá? Não é só como é que é o seu trabalho. Então, isso é uma diferença que a gente observa muito e a gente tenta afinar aí, né, essas arestas com todos os outros times ao redor do mundo para que isso seja sempre some, né, e que não seja um blocker, né, um bloqueio no nosso dia a dia de trabalho. Então, a gente tem alguns programas internos justamente para conseguir tentar ajustar cada vez mais essas arestas, né, e fazer com que isso ocorra de uma forma smooth e tranquila no nosso dia a dia de trabalho. Então, vou apresentar alguns rapidamente, só para não estourar meu tempo. Um deles é o Kudo Cards, que é um programa de reconhecimento interno. Então, a gente entende que feedback e reconhecimento, ele não pode ser dado só de cima para baixo, né, top bottom, do líder para o liderado. Não, todo mundo tem espaço de fala, todo mundo tem espaço para esse reconhecimento. Então, esse programa é justamente para incentivar os colaboradores a reconhecerem ações, entregas, performance, enfim, tudo que seja interessante de ser reconhecido no outro, né? Seja o seu chefe, seja o colega que trabalha no seu dia a dia, ou seja um colega que você nem trabalha no dia a dia, mas você viu que ele fez uma ação legal, então a gente incentiva e engaja o time nessa questão de reconhecimento que é fundamental para todo mundo se sentir querido e se sentir, né, bem representante da sua área, do seu trabalho. Uma outra ação que a gente tem é o Deep Focus, foi um momento que a gente criou na empresa justamente pensando no dia a dia de trabalho, né? Nosso Office, que por sinal coloquei aqui de fundo para a apresentação hoje, é open space e isso é maravilhoso, assim, no dia a dia de trabalho, a comunicação flui, é rápido, fácil, só que tem alguns momentos que isso pode ser um dificultador, porque você precisa ali de se concentrar para resolver determinada atividade e aí o seu colega do lado está fazendo uma reunião, o outro está batendo um papo, tomando um cafezinho só num break e isso pode atrapalhar. Então, pensando nisso, a gente criou, né, o Deep Focus, que é toda quarta-feira de manhã, isso na época que a gente estava no office, tá, gente? Essa foi uma das ações que a gente não conseguiu trazer para o trabalho remoto, mas é uma coisa que a gente vai manter com certeza depois quando retornarmos ao office, que é toda quarta-feira de manhã, a ideia é, se você precisa de fazer uma reunião, arruma uma sala de reunião, não fica conversando na mesa, porque quarta-feira de manhã é o dia que todo mundo vai organizar a sua agenda para deixar aquela atividade que você precisa de ter muita concentração e foco, para que ninguém, né, possa trabalhar. Então, é uma forma, uma metodologia que a gente criou para as pessoas se concentrarem, trabalharem de forma melhor e não trabalhar mais, né, mas trabalhar mais focado e mais produtivo. Também a gente oferece aí ginástica laboral, né, 2 vezes ao semana para o nosso time. A gente entende que trabalhar saúde e bem-estar é fundamental, então a gente tem o apoio de uma profissional de educação física para fazer exercícios de alongamento, relaxamento, faz parte aí do nosso programa de saúde e bem-estar, porque faz toda a diferença, né? Você se sentir bem com o seu corpo e aí sim se sentir bem com a sua mente e conseguir performar um bom trabalho. Isso é super gratificante para a gente, é muito legal. Como eu disse, o inglês é um requisito importante no nosso dia a dia, mas a gente sabe que a realidade do Brasil não é encontrar gente que fala inglês avançado e fluente, a gente nem tem a pretensão de encontrar só candidatos com inglês avançado e fluente, o que a gente busca são candidatos que consigam se comunicar num primeiro momento, né? Até porque uma das etapas do processo seletivo é diretamente com o time americano. Então, a contrapartida da empresa é justamente de fornecer um programa de inglês interno para os nossos colaboradores. Então, hoje a gente tem um professor de inglês que trabalha full time conosco, todo novo colaborador é inserido na turma que vai ter um nível de proficiência igual ao dele, é um benefício 100% custeado pela empresa, justamente porque a gente volta naquele ganha-ganha, né? O colaborador ganha porque está aprendendo o idioma, está se desenvolvendo e a empresa com certeza vai ganhar com essa vitória, com essa conquista de skills aí do colaborador e do time. E além de outros incentivos, né, como o Sábio falou, a gente tem esse fórum com os nativos para tirar dúvida, a gente acabou de criar o clube do filme, igual tem o clube do livro, que antigamente as pessoas selecionavam livro, liam, depois se encontravam para conversar, a gente faz a mesma coisa, só que com filmes que são mais rápidos, uma vez na semana, e aí a gente faz toda essa discussão em inglês para incentivar o time a praticar. E aí, pensando que a Simplicity é uma empresa muito focada no capital humano, é nosso maior capital
capital hoje é o capital humano. Sempre tivemos esse mindset, essa ideia muito forte. Então, ano passado, né, em outubro, a gente participou da pesquisa Great Place to Work. Para quem não sabe, o Great Place to Work é um selo que qualifica empresas que, de fato, são excelentes lugares para se trabalhar. Então, ano passado, a gente participou pela primeira vez. É uma pesquisa que quem certifica a empresa são os próprios colaboradores e vários pontos são avaliados, desde ambiente de trabalho, equipamentos, programas internos, enfim. E com base nas respostas desses colaboradores, a Great Place to Work avalia se a empresa vai ser certificada ou não. E nosso primeiro ano de aplicação, nós já fomos certificados, chegamos a uma nota de 87 de 100, assim, de cara. Então, é muito gratificante ver que isso foi um reconhecimento, na verdade, do que a empresa sempre se propôs a fazer. Então, é muito legal a gente ter isso e continuar mantendo esse selo cada vez para sempre, assim. Eu acho que é uma coisa que a gente ganhou para nunca mais perder. E alguns outros eventos que a gente realiza dentro da empresa para promover essa integração entre os times, entre, né, os offices, são All Hands Meeting. Essa reunião é uma reunião com um time global, então quem é o host dessa reunião é exatamente o nosso CEO, que está aí na fotinha. É uma reunião para compartilhar resultados, números, novas funcionalidades de produtos, como que estão os projetos, às vezes programas de RH, tipo avaliação de performance. Temos o MVP, que é o Most Valuable Person, né? Uma vez por mês, um funcionário é eleito pelo time como funcionário do mês, tipo assim, e isso é apresentado nessa reunião, e é uma reunião que acontece simultânea com todos os escritórios, todos ao redor do mundo, e é muito legal, assim, é o momento da gente compartilhar com o funcionário os resultados que a empresa está conquistando pelo esforço e trabalho que cada um põe no dia a dia de trabalho. Aí, depois que a gente começou a localizar, né, trazer mais o olhar da cultura brasileira, a gente falou assim, poxa, eles têm o All Hands, eles, assim, a corporação como todo tem o All Hands Meeting, que o All Hands em inglês é todas as mãos, então vamos nacionalizar e fizemos o nosso todas as mãos, que tem o mesmo propósito, mas de trabalhar, né, notícias, dados nacionais e também de todo mundo conseguir compartilhar o seu dia a dia de trabalho, porque hoje aqui no Brasil um produto apenas é comercializado, né? Só que a gente tem pessoas do time que trabalham em produtos que são comercializados fora do país e que às vezes o coleguinha que trabalha no produto aqui do Brasil não tem contato. Então, a gente criou esse momento aí para todo mundo compartilhar qual que é o produto que eu estou fazendo, qual que é o objetivo dele, qual que é a stack de desenvolvimento que a gente trabalha. A gente começou a trabalhar essa funcionalidade, enfim. Tem pouco tempo que a gente começou esse projeto, mas está sendo super rico, o pessoal está adorando, porque cada vez mais a gente conhece mais e tem mais ciência do potencial que a empresa tem para desenvolver. E aí tem alguns outros eventos que a gente faz, assim, de engajamento de time. Eu trouxe algumas fotos aí, esse daí foi o carnaval, festa junina, né, bem comemorações brasileiras, mas também trouxemos a cultura americana, então fizemos um Halloween aí que foi sucesso absoluto, isso daí na época do Office, né, nossa festinha de final de ano para celebrar resultados e o ótimo ano que a gente passou. Verão, isso foi antes da pandemia, a gente teve sorvetinho e tal, e aí o nosso time. Só que os tempos mudaram, né? A pandemia chegou, teve que virtualizar muita coisa. A gente começou a ter virtual happy hours, né? Que são momentos de encontro do time, justamente para manter o pessoal conectado e não perder o contato, né? Aí tá uma fotinha de um happy hour que a gente fez. Bom, então falando nisso tudo, né? De como que a gente consegue trabalhar para a construção desse time internacional, passar dessas barreiras culturais, eu venho trazer para vocês uma notícia muito bacana, que é justamente, né, que o nosso time está crescendo. E com isso a gente desenvolveu aí um programa de estágio focado em tecnologia. Então, hoje nós temos 5 vagas para esse programa, né? Não temos vagas definidas no sentido, esse estágio é só para desenvolvimento back-end em PHP, esse estágio é em desenvolvimento .NET, ou esse estágio é em front. A gente vai definir isso ao longo do processo seletivo, de acordo com a afinidade e eventual conhecimento que esse estagiário tem, mas isso não é um requisito. Os requisitos que a gente tem são estar cursando, né, cursos que sejam voltados para a área de tecnologia,
O inglês é um requisito, mas, novamente, não é um inglês avançado fluente. A gente busca candidatos que já tenham algum conhecimento, e a contrapartida da empresa, como eu disse, é justamente de desenvolver essa habilidade dentro de casa. E o último requisito, mais importante, é que esse candidato tenha vontade de aprender, porque a Simplice tem muita vontade de ensinar, inclusive a gente está super preparado para isso. Então, para ter mais informações sobre essas vagas do programa de estágio, vocês podem entrar no site PUC Carreiras. Pensei que eu tinha colocado o print aqui, mas não. Mas está lá a vaga divulgada do programa de estágio em tecnologia. Além dessas vagas, também temos divulgadas outras vagas que são CLT, né? Essas vagas aí sim têm alguns requisitos mais fortes do que o programa de estágio, mas, né, que são importantes aí para a gente. Aí eu sabe mostrando para a gente, né, a carinha de como que está a nossa vaga divulgada lá no PUC Carreiras. Estourei o tempo, né, meninas? Mas eu acho que é isso, sabe? Quer completar alguma coisa? Não, acho que você abordou tudo perfeitamente. Obrigado, Cecília. Excelente, Cecília. Sabe, também foi muito bom ouvir vocês, né? Eu acho que vocês deram uma visão excelente de tudo que vocês fazem dentro da empresa, de todo o esforço de vocês para realmente criar esse ambiente, essa equipe diversa, multicultural, né? Sólida e tal. Eu vou começar fazendo algumas perguntas e queria convidar o pessoal também a colocar perguntas aqui no chat, porque com certeza, diante de tanta diversidade que eles apresentaram aí para a gente, eu tenho certeza que o pessoal vai querer perguntar, né? Para um estagiário desse, conta para a gente aí no dia a dia, a hora que ele começar, ele tem que falar inglês, ele tem que entender inglês, como é que o inglês vai pesar aí no dia a dia dele, logo no início, assim? Certo. Todo o nosso time da área de tecnologia tem contato constante com o time internacional. Então, seja nos ritos aí do Scrum, que é a metodologia ágil que a gente utiliza para quase todos os projetos, né? Então, tem a Daily, que são aqueles 15 minutinhos para falar o que você está fazendo, onde você está, o que você vai precisar de fazer. Então, essa comunicação ela é toda em inglês. Só que, é claro, a gente sabe que essa skill, nós não vamos encontrar em todos os candidatos. Então, a gente busca pessoas que consigam entender o mínimo e consigam se comunicar o mínimo. O que é se comunicar? É conseguir falar ao ponto do time internacional ouvir. Só que o mais legal eles sabem, né, que nós não temos o inglês como língua nativa, então da mesma forma que a gente faz um esforço para ser compreendido, eles também fazem um esforço para entender. E justamente por criarmos esse ambiente em que o inglês está tão presente, o desenvolvimento, o ramp-up, que a gente chama, no idioma, ele é muito rápido, porque a nossa realidade ela é repleta aí desse idioma. Então, o desenvolvimento do pessoal que entra com a gente, assim, às vezes com conhecimento mais baixo, ele se desenvolve rapidamente. Eu acredito que as pessoas de tecnologia já começam os seus estudos já com a vivência da língua inglesa, seja nos materiais, em alguns fóruns, fontes pela internet, né, que é muito comum e que é muito presente essa questão da língua inglesa. Obviamente que temos também autores na língua portuguesa, mas é massivo a quantidade de coisa da tecnologia em inglês. Então, a gente sabe que a pessoa já tem uma bagagem. Muitas vezes, a Cecília já compartilhou isso comigo uma vez, que a pessoa ela está travada, ela está com medo, às vezes, até de falar. Ela sabe que ela conhece o inglês, ela consegue ouvir, ela consegue entender, e aí ela fica com medo da entrevista. Mas aí, na entrevista, o próprio candidato se surpreende. Inclusive, foi uma das pessoas que a gente fez recentemente um processo e ela compartilhou isso com a gente, que ela se surpreendeu com o inglês dela, né? Justamente porque, obviamente, tem um espaço para que isso aconteça, né? Bom, a gente está recebendo, então, aqui algumas perguntas. Primeiro, os alunos do primeiro período estão querendo saber se eles também podem se candidatar, né? E alunos de cursos tecnólogos também, se eles podem se candidatar para as vagas, né? Vou deixar vocês falarem, então. Podem sim, a gente não tem definido assim, qual é o período que o aluno deve estar. Não, a gente, como eu disse, né, a gente tem total interesse aí de desenvolver as pessoas que tenham vontade e estejam mirando aí a atuação na área de tecnologia, tá?
cursos tecnólogos também, né? E hoje a gente vê assim que é uma tendência cada vez maior, né, a área da tecnologia, né, com pessoas que ainda não têm uma graduação concluída, por exemplo, né? E o contato com a tecnologia vem desde muito cedo, às vezes tá antes de um curso técnico, enfim, né, por afinidade com a área, as pessoas começam a atuar na área da tecnologia e vão se desenvolver. Então, às vezes, tem um cara que está lá no primeiro período que vai ter muito mais conhecimento da tecnologia, da prática, do que alguém que está no último. Então, isso não tem muito parâmetro para a gente, pensando nesse contexto, né? Sim. Vou fazer uma pergunta, Guta, e aproveitar e responder o Pedro. Pedro Henrique está dizendo que não consegue acessar carreiras. Pedro, depois eu posso falar com você diretamente, né, para ver se é uma questão, os alunos que acabaram de entrar estão sendo alocados gradativamente, mas se você não for calouro, depois eu posso falar com você em particular para te ajudar a resolver isso aí, tá? Porque todos os alunos têm acesso, inclusive os alunos de EAD, os alunos de cursos tecnólogos também, todos têm acesso. Mas uma pergunta que eu queria fazer, Cecília, você chamou atenção aí para a questão do fit cultural, né? Para o candidato estar em consonância com os valores da Simplicity, e acabou de responder aí o pessoal que pode até aluno de primeiro período, o inglês não precisa ser tão desenvolvido assim, mas me parece que essa questão de valores é bem relevante para a Simplicity. E vocês colocaram, né, colaboração, expertise e autogestão. Quer dizer, são competências comportamentais, colaboração e autogestão, que até se desdobram em outras, né? Gestão do tempo, organização, você citou ao longo da sua fala, disciplina, foco, né? Que conselho você daria aí para os nossos alunos, né, que têm desejo de trabalhar na Simplicity ou empresas, né, com esse perfil que cada vez mais demandam essa autogestão para se desenvolverem, para desenvolver essas competências comportamentais? Ótima pergunta. Eu acho assim que um conselho que eu posso dar é: nem tudo está num livro, nem tudo você vai estudar, muito você vai aprender na sua vida, no seu dia a dia, com seus relacionamentos, seja com seus amigos, seus familiares, com os professores. Então, acho que isso é super importante para a construção aí dessas soft skills, dessas competências, né, que a gente valoriza e de fato são muito importantes para a gente, né? A Simplicity hoje entende que é muito mais fácil desenvolver um estagiário, um colaborador nas tech skills do que nas soft skills. Então, eu acho que a soft skill, né, essas competências pessoais, elas são desenvolvidas aí no dia a dia, com as nossas histórias, nosso background de família, de amigos, enfim. Acho que é isso. Você me permite complementar, Cecília? Claro. Eu faço todas essas entrevistas também e tento pegar um pouco também, né? Eu tento ir um pouco além, assim, no sentido de não avaliar somente as questões técnicas, mas eu acabo avaliando as questões culturais mesmo depois de ter passado pela Cecília, até para me conhecer o candidato, né? Obviamente. Acho que é extremamente importante. E uma coisa para responder talvez a sua pergunta, Raquel, complementando o que a Cecília já falou, eu acredito que essas questões de soft skill, principalmente autogestão, essa questão de colaboração, de comunicação, primeiro ela acontece intrapessoalmente, né? Com a pessoa se conhecendo, ela ter um autoconhecimento do que ela é, do que ela quer, do que ela gosta, do que ela não gosta também. E são perguntas que sempre aparecem em entrevistas, e o interessante não é muitas vezes a resposta em si. Eu gosto de, sei lá, de Coca-Cola, etc., de futebol. Mas a forma como o candidato ele consegue elaborar a resposta dele, como ele consegue passar a ideia ou a linha de raciocínio que ele construiu para chegar naquela conclusão. Então, isso acho que é um excelente ponto de partida para essa autogestão, para esse desenvolvimento de soft skills, é o autoconhecimento. Excelente, né? Ótimo. Esse autoconhecimento aí é importante mesmo, né? Faz parte aí do desenvolvimento da carreira, né? Concordo completamente. Obrigada, Henrique. Tem uma pergunta aqui, Guto, importante, olha, o pessoal está perguntando se os estágios estão remunerados. Importante mesmo, né, gente? São Sim. remunerados,
né? A gente trabalha com uma bolsa de estágio, mais um pacote de benefícios, que inclusive é o nosso diferencial hoje. Dentro do pacote de benefícios, a gente tem plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação ou refeição. Isso tudo são aplicados para colaboradores CLT e a gente faz questão de manter para estagiários também. Show de bola. Muito bom. Gente, eu queria contar para vocês que o professor Lúcio, que é o diretor do ICEI, ele está aqui presente também com a gente, né? Ele chegou um pouquinho mais tarde, mas está muito feliz também de ter a Simplicity aqui hoje no ICEI Talks com a gente, viu? Obrigado. Muito obrigado por ter citado. Parabéns ao Saab e à Cecília. Eu atrasei pela reunião, mas o suficiente para poder ouvir a propriedade da fala de vocês e dizer o quanto que alegra a esta casa ter vocês com esses dois bonés, né? Aqueles que engrandecem o PUC Carreiras, né? Naquilo que vocês trazem, e agora nesse formato, né? Que através da professora Raquel Furtado traz enquanto oportunidade de ações com os alunos, não só do ICEI, né? Mas com todos os perfis que a PUC Minas pode, talvez, assim, contribuir. Tá? Obrigado pelo tempo de vocês, nos honra muito. A gente que agradece, professor. Está aqui também presente, viu, Lúcio? O professor Evanildo também nos prestigiou aqui hoje, viu? Já que eu fui citada, né, Guta? É isso, ótimo. Eu queria parabenizar a fala excelente. Eu e Raquel, a gente já teve uma proximidade com a Simplicity na negociação, mas eu estou vendo o tanto que está crescendo a Simplicity no Brasil, em Belo Horizonte. Queria dar um recado aqui para os alunos, né? Tem gente chegando no primeiro período. Vamos se preparar bastante, acho que é uma grande empresa, vocês deveriam se candidatar com certeza, né? Esse enfrentamento, quanto mais cedo acontecer com o mundo do trabalho, e se vocês tiverem uma sorte de ir para uma grande empresa, isso é um bom passo para carreiras. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada, Raquel. Obrigada. Obrigada, professor Evanilde. Obrigada, Evanilde. Queria só fazer um esclarecimento, Guta, antes de terminar. Tem algumas perguntas aqui semelhantes, né? Sobre como encontrar a vaga, né, gente? Então, talvez aí calouros que estejam chegando, né? A PUC Carreiras, para quem não conhece, é o escritório de carreiras da PUC Minas, ou seja, é a área da PUC Minas que cuida desse desenvolvimento de carreiras dos alunos. E como que a gente faz isso, né? A gente faz isso trazendo para vocês informação de qualidade, orientação, né? Então, como que eu faço um currículo? Como que eu participo de um processo seletivo? Como que é uma entrevista? Como que é uma dinâmica? Para essas perguntas todas que são muito comuns para vocês têm um lugar para encontrar dentro da PUC Minas informação de qualidade. Porque é claro que você pode digitar isso no Google, né? Mas no Google você tem que ter, às vezes, um filtro para saber se a informação é de qualidade ou não, que às vezes para o primeiro período, para o segundo período, talvez seja mais difícil para vocês fazerem esse filtro sozinhos. Então, se vocês acessarem o site da PUC Carreiras, né, que eu estou colocando aqui no chat agora, que é carreiras.pucminas.br, vocês encontram no nosso blog e na área de vídeos, né, a gente tem um canal no YouTube, vocês encontram várias respostas para essas perguntas, esses comos, né? Como se preparar para uma vaga, como desenvolver essas soft skills, talvez aí para os calouros até esse termo, né, seja um termo novo, a gente traduz soft skills por competências comportamentais, essa parte do comportamento, da atitude, enquanto, né, hard skills ou tech skills, com essa parte mais de competência técnica, de expertise, como a Cecília disse. Então, a gente tem todo esse ferramental, todo esse conteúdo para oferecer para vocês. E a outra ponta do nosso trabalho, que é justamente onde que a Simplicity entra, é uma plataforma de gestão de carreiras. Então, nessa plataforma, o nome do produto aí é CSM, né, que é o Career Systems Management, então é um software de gestão de serviços de carreira, mas internamente na PUC Minas, o apelido que ela ganhou foi Plataforma da PUC Carreiras, né? E como que vocês acessam? O jeito mais fácil é pelo SGA. Vocês já estando logados no SGA, vocês entram lá no menu e aí vocês têm dois menus, né, dentro do SGA. Vou colocar aqui vocês vão encontrar serviços de carreiras
/vagas. E aí vocês vão cair dentro dessa plataforma que a Simplicity construiu e que foi essa imagem aí que o Henrique projetou. Nessa plataforma, é importante que vocês façam o quê, né? Vocês, primeira coisa, construam o perfil de vocês lá, é semelhante ao LinkedIn, aqueles que já conhecem o LinkedIn, inclusive vocês podem linkar ele com o LinkedIn, tá? Ele aparece para vocês quantos % você já preencheu, então se dediquem, né? Gastem um tempinho aí para caprichar nesse perfil, coloque uma foto bacana. A gente fala, qual é a diferença do currículo e do perfil? O currículo, ele traz muito o que você já fez, o seu histórico, o seu passado e o que você está fazendo agora. Para um aluno que está aí no 8º período, é excelente, né? Todos os estágios, às vezes emprego CLT, projetos que ele já participou, resultados, entregas que ele já teve. Às vezes, para um aluno que está iniciando, ele ainda está começando, o perfil vai até ajudar mais. Ele faz currículo também, mas ele coloca lá no perfil o seu desejo futuro. Eu tenho vontade de trabalhar com isso, né? Eu me interesso por essa área, eu ando pesquisando, eu ando fazendo cursos. Então, é muito importante que vocês façam tanto o perfil quanto o currículo, e todos dois que vocês deixem ele público. A gente tem uma lei nova chegando aí, já está instalada no Brasil já, de proteção de dados, isso é fundamental. Então, a PUC Minas não pode deixar que os empregadores vejam o currículo de vocês se vocês não permitirem. E a forma de permitir é publicando o currículo, publicando o perfil, aderindo ao banco de currículos da PUC Minas. Então, assim, vocês vão poder ser encontrados por empresas, mesmo que você não tenha visto, você não tenha se candidatado para um processo seletivo. E isso tem acontecido. Tem alunos que, às vezes, preenchem o currículo e aí, no dia seguinte, são contactados por uma empresa que gostou do currículo dele, gostou do perfil. E no caso do processo que a Simplicity está aí em aberto, né, que a Cecília e o Sábio divulgaram agora, vocês vão encontrar na parte de oportunidades de vagas, vocês podem filtrar pela empresa, pelo nome da empresa, né, e também, futuramente, podem pesquisar por palavra-chave. Então, eu quero um estágio em back-end, eu quero um estágio de segurança de dados, eu quero um estágio em Java, não sei, né? Aí não vou entrar, senão vou falar bobagem. Ok? E qualquer dúvida que vocês tiverem, a PUC Carreiras tem também um canal aqui no Teams. Então, no Teams, se vocês procurarem PUC Carreiras, aparece a gente. Vocês podem colocar uma dúvida lá, que a gente responde, né? E também pelo e-mail, puccarreiras@pucminas.br. Okay? Muito obrigada aí a participação e as dúvidas de todos. Espero poder esclarecer sempre. Pessoal, a gente vai caminhando para o final. Eu preciso sair porque eu leciono agora às 19 horas, mas vocês, os alunos que estão aqui participando, podem continuar conversando com a Cecília, com o Henrique, com a professora Raquel também. A professora Simone assume o meu lugar aqui. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, tá? Foi um bate-papo muito rico, muito esclarecedor para a gente, né? Sobre tudo que a Simplicity traz de oportunidade, né? E voltem sempre, tá? A gente está sempre com esse espaço aberto aqui para recebê-los. Muito obrigada, Guta. Uma boa noite para você.